Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos comentar sobre um dos assuntos que é, acho que, o mais frequente no consultório do urologista, que é a vasectomia. A vasectomia, para quem não sabe o que quer dizer, é a cirurgia para impedir que o homem tenha mais filhos através de meios naturais, através das relações sexuais. Quem é o paciente que pode fazer vasectomia? Quem é o paciente, o homem que pode decidir por não ter mais filhos por meios naturais? Nós temos uma determinação legal, a nossa legislação brasileira vigente desde 96, comenta o seguinte: o paciente que tem acima de 25 anos de idade, ou aqueles que têm 2 filhos, que é considerada prole constituída, é o paciente que de início pode começar o processo para realizar a vasectomia. Além disso, ele precisa respeitar alguns critérios. Por exemplo, se é um paciente casado ou se é um paciente solteiro, ele vai precisar obedecer algumas determinações. Por exemplo, a assinatura de termos em cartório, reconhecimento de firma, dele e da esposa, eventual, se for o caso do paciente casado. Além disso, esse procedimento vai ser feito 60 dias após a consulta médica. Isso tudo baseado na nossa legislação. Então, qualquer homem que tenha pelo menos 25 anos ou 2 filhos ou mais pode realizar, a partir de 60 dias da assinatura desse termo de consentimento, a vasectomia. Muitas vezes os pacientes vêm com dúvida quanto à realização do procedimento. A maioria deles sabe que é um procedimento simples, mas não tem ideia do que vai acontecer. Como é que é a rotina desse procedimento? Pode ser feito no consultório, é feito no hospital? O paciente precisa ficar um longo período internado? Como é que funciona isso? Essa questão é muito importante abordar, porque é um dos grandes motivos do paciente que comparece ao consultório decidido para fazer a cirurgia e termina desistindo. Porque a vasectomia é um procedimento considerado simples, procedimento de pequeno porte. Então, o que significa isso? É aquele procedimento que dura pouco tempo, ele é pouco invasivo, considerado um procedimento limpo, e o paciente costuma operar e vai embora no mesmo dia, muitas vezes no mesmo período. Por exemplo, uma internação de curto prazo, de 4 a 6 horas. Alguns urologistas também realizam esse tipo de procedimento no próprio consultório. Eles fazem um bloqueio anestésico local, muitas vezes, e sim é permitido fazer isso em consultórios também. Então, na maioria das vezes, a gente opta por uma situação de um pouco mais de conforto para o paciente e segurança. A gente faz essa cirurgia no hospital, na presença de um médico anestesista, para auxiliar na analgesia do paciente. E nesse procedimento a gente faz uma anestesia da região da bolsa escrotal. Por ali fazemos uma incisão pequena de meio centímetro, mais ou menos, de cada lado da bolsa escrotal. Retiramos o canal por onde passam os espermatozoides, fazemos o corte e ligadura desse canal para que não tenha mais fluxo, não tenha mais passagem de espermatozoides. Esse procedimento, como o Paulo comentou, na grande maioria das vezes é bastante rápido. O paciente vai logo após embora para casa, retornando após um período curto de internação. Como é que é a recuperação depois dessa cirurgia? O paciente tem que avisar na empresa que ele vai ficar uns 15 dias sem trabalhar, que ele não pode sair de casa, ou ele, como é um procedimento simples, ele no dia seguinte já está pronto para enfrentar aí sua rotina? A vasectomia é um procedimento simples. Por ser simples, é um procedimento que não tem maiores morbidades, ou seja, o paciente que opera a vasectomia hoje, ele, se estiver tudo bem na cirurgia, em 2 a 3 dias ele está recuperado para exercer praticamente a maior parte das funções hoje que nós fazemos. Então, é claro que é importante o paciente ter noção de que ele não deve fazer um esforço maior. Ele acabou de ser operado, né, nos próximos 3, 4 dias, até uma semana, não deve fazer uma academia, um exercício físico mais vigoroso, mas de modo geral, uma atividade que seja muito mais burocrática, uma coisa muito mais simples, ele já pode começar a fazer no dia seguinte, inclusive. Legal, acho que é importante ressaltar isso desse repouso após o procedimento, porque sempre tem aquele paciente que chega em casa, parece que ele nem fez a cirurgia e no dia seguinte ele já quer sair de casa, às vezes vem um final de semana, ele já quer viajar, dirigir e volta na semana seguinte com uma queixa de dor ou às vezes até uma inflamação do testículo, que aí é uma situação que vai prejudicar o paciente por alguns dias a mais.
Outro assunto importante para a gente abordar relacionado à vasectomia é quanto à esterilização. Então o paciente faz a cirurgia com esse objetivo e como que a gente conduz esse acompanhamento depois para ter certeza de que ele conseguiu atingir o objetivo, de não ter mais espermatozoide ali no sêmen. Como é que funciona? Veja, a vasectomia é um procedimento muito seguro e é um procedimento muito eficaz. Digamos que ele é o procedimento mais eficaz na esterilização do homem e até no global, no homem e mulher. Após a cirurgia, devemos manter um repouso por algum tempo para recuperação interna, isso gira em torno de 7 a 10 dias. Após passados os 10 dias, ele vai precisar realizar ejaculações para que a gente possa esvaziar todos aqueles espermatozoides que estavam vivos naquele momento. Né? Se a gente imaginar que a gente tem um cordão que a gente cortou e que daqui para trás tem uma quantidade de espermatozoides, daqui para frente tem uma quantidade de espermatozoides Y, a gente precisa esvaziar tudo que tem para frente e ter certeza que aquilo que vem de trás não está chegando na ponta final para garantia do sucesso da cirurgia. Então, esse período costuma ser de 2 a 3 meses. Então, nesse momento, após o paciente ter feito várias ejaculações, seja através de relações sexuais com proteção, é importante frisar, porque ainda não temos o resultado final da cirurgia, ou seja através de ejaculações por masturbações, por exemplo. Nós precisamos ter um número significativo, gira em torno aí de 20 a 25 vezes, para a gente poder fazer essa avaliação nesse período mais ou menos de 2 meses, que é quando os espermatozoides novos que seriam produzidos, eles não vão ter chegado lá na frente do pênis. Então, quando a gente dosa o espermograma, que é o exame que vai ter a garantia do procedimento, a gente vai ter a certeza que não tem mais espermatozoide ali. Ótimo. E uma dúvida que eu vejo muito é aquele paciente que fez a cirurgia, aguardou os 3 meses, teve várias ejaculações, fez o espermograma mostrou que a cirurgia foi um sucesso, ele não tem mais espermatozoide e aí ele quer saber qual a frequência de espermogramas que ele tem que fazer. Se ele faz anual, se ele não faz nunca mais, o que a gente orienta para esses pacientes? Isso é muito importante e interessante de responder, porque talvez essa seja até a pergunta mais comum do pós-operatório. Então, assim, não existe nada na literatura que recomende realizações periódicas do espermograma, nem nenhum exame. O que é que eu faço na prática? O paciente, ele quer que faça os exames, sempre, todo ano, porque ele tem dúvidas, ele fica com receio. Então, eu costumo incluir na rotina nos primeiros 3 anos um exame de espermograma. Porque eu me baseio na estatística. Nós sabemos que a recanalização ela é mais frequente se acontecer nos primeiros anos de uma cirurgia. E nós sabemos também de dados estatísticos de uma cirurgia de reconstrução do canal, de pacientes que, por exemplo, querem reconstruir o canal porque querem voltar a ter filhos, que depois de um certo tempo a chance vai diminuindo. Então é uma recomendação que eu tenho, mas não é obrigatório realizar nenhum tipo de exame no pós-operatório para garantir. Até porque eu costumo falar para os pacientes, imagine que você passou comigo hoje em consulta, eu pedi esse exame, você fez no laboratório e veio tudo certinho, tudo zero. Mas quem garante que daqui a 1 ano, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 3 meses, isso não vai recanalizar no dia seguinte? Então não tem como eu pegar o tempo certo. Então por isso que não há como a gente dosar e saber o dia certo que isso vai acontecer, se porventura acontecer. Acho que é importante esses comentários e de forma geral a gente sabe que a vasectomia é um procedimento relativamente simples, muito seguro para se atingir a esterilidade e não conseguir mais ter filhos por meios naturais, através de relação sexual. O acompanhamento, como o Paulo disse, não há um consenso sobre essa necessidade de fazer espermograma com uma frequência, por exemplo, anual, mas é importante que o paciente se sinta seguro. Se ele está satisfeito com um espermograma que mostrou que não tem mais espermatozoides ali depois da cirurgia, a gente sabe que isso é possível de acontecer e que a chance de recanalização é muito pequena ao longo do tempo. Agora, se por algum motivo ele fica inseguro em nunca mais fazer um exame, a gente acrescenta isso na rotina de consultas e acompanhamento anual e vai comprovando que a cirurgia foi eficiente ao longo do tempo e que não tem mais nenhum espermatozoide lá.
Bom, era isso que a gente queria comentar sobre vasectomia. Esperamos ter esclarecido aí as principais dúvidas e seguiremos em breve com novos vídeos, mais conteúdos para vocês. Quem tiver interesse pode buscar mais informações no nosso site e assinar o nosso canal do YouTube, que sempre tem alguma publicação nova para vocês irem acompanhando. Além disso, nós temos nossas redes sociais, no Instagram, onde vocês podem acompanhar um pouquinho mais da nossa rotina e das nossas atividades. Um abraço, até mais!